Raia do Vasco vai para o Barcelona em janeiro. Alguma chance de Watson do Vasco voltar esse ano? Fernando Diniz fez muita campanha para que o Paulo Henrique seja convocado para a seleção. Fala aí, pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Raia do Vasco vai para o Barcelona em janeiro. Cleitão, não tem essa informação, embora o Barcelona seja um dos clubes que monitoram a situação. Leonardo Oliveira da Silva, alguma chance de Watson do Vasco voltar esse ano? Sim, a expectativa é essa. Não deve ficar até 2026 para retornar, não. Agora te falar sobre o Vasco da Gama, outro que fez seu torcedor feliz na noite desse sábado. É que o Vasco enfiou 2-0 no Cruzeiro, aumentando para 7 o número de jogos sem derrota. Vitória gigante de um time do Vasco contra um adversário em grande fase. O Cruzeiro vinha de 6 vitórias seguidas, eram 7 jogos sem perder. E a verdade é que o Vasco foi melhor do que o Cruzeiro durante boa parte da partida. O Ryan abre o placar de cabeça, mais um gol de cabeça do Ryan, e o placar é completado pelo Paulo Henrique, que já havia dado assistência para o Ryan no primeiro gol. Depois da partida, o Fernando Diniz fez muita campanha para que o Paulo Henrique seja convocado para a seleção. Separei um trecho dessa entrevista, abre aspas, o Paulo Henrique tem algo diferente, é um jogador extremamente potente, tem um potencial parecido com o Walker, que jogava no City, comparação do Fernando Diniz, que agitou as redes sociais. Independentemente do potencial do Paulo Henrique, a verdade é que o Vasco vai melhorando e se solidificando no Campeonato Brasileiro. Nesse momento, é o 10º colocado, figurando na parte de cima da tabela de classificação, com 30 pontos conquistados, são 8 de vantagem para o Z4. Hora de falar sobre o Vasco da Gama, que vive um momento de estabilidade, algo meio incomum. Desde que Fernando Diniz foi contratado, já são 6 jogos sem derrota. 2 vitórias e 4 empates, e dentre esses 4 empates, os 2 contra o Botafogo, que valeram vaga na semifinal da Copa do Brasil. O Vasco começa a decidir a classificação para a decisão do torneio em 10 de dezembro. Importante registrar que na sequência de 6 jogos, além dos 2 empates contra o Botafogo, a vitória contra o Sport, empate contra o Ceará, empate contra o Flamengo e vitória na última rodada contra o Bahia. O Vasco tentando se afastar da zona do rebaixamento e, mais do que isso, garantir o título da Copa do Brasil para voltar a dar uma volta olímpica e se assegurar na Libertadores de 2026. Porque o Ryan, por exemplo, que ainda não está vendido, ontem eu conversando com um dirigente do Vasco, falou assim, não tem essa venda ainda não. Respeito, né? Inclusive nossos amigos do Atenção Vascaínos trouxeram essa informação, mas ontem conversando sobre um outro assunto, que envolvia o ano que vem, uma outra situação do Vasco, né, potencial construtivo, que eu vou desenvolver daqui a pouquinho. E eu perguntei, cara, e o Ryan? Já está vendido? Não tem nada não. O Vasco, inclusive, quer renovar o contrato dele e só vendê-lo na janela do meio do ano que vem, o que faz mais sentido. Afinal de contas, a próxima janela, que vai abrir em janeiro, é uma janela de reposição dos grandes clubes da Europa. E nem todos repõem, porque tem os seus elencos bem montados. Agora, junho, julho, aí é janela gigante, porque os clubes têm que montar os seus elencos, quem performou na temporada, quem não performou vai embora, então isso faz parte do business, né? E aí o Ryan seria vendido muito melhor. E ainda assim, se a gente olhar para frente, a potencialização do valor dele será outra. Por quê? Imagina, o Vasco bate campeão da Copa do Brasil, bate campeão da Supercopa do Brasil. Não é nada impossível que eu estou falando, tá? Termina um Campeonato Brasileiro na 8ª posição. Vai, joga o Campeonato Carioca e ele performa bem. Quando você chegar no meio do ano, você tem um jogador carimbado de conquistas, de grandes competições, inicia uma Libertadores. É outra valorização. Ontem na live de membros, aliás, convido você a tornar-se membro do nosso canal, você pode escolher qualquer uma das categorias, Fanático Vascaíno, R$ 1,99, o Cruz Maltino, R$ 4,99, o Trem-Bala Novo, R$ 19,99, inclusive no Trem-Bala Novo você participa do grupo do WhatsApp. Na nossa live semanal, que acontece às segundas, excepcionalmente foi realizada ontem, em virtude do meu aniversário na segunda-feira, a gente estava debatendo sobre isso. Ah, quanto vale o Ryan? Aí cada um dizia um valor a 30, 40, 50. Mas assim, não é quanto a gente gostaria que fosse vendido ou o que o nosso coração fala, mas o que o mercado paga. Hoje o mercado paga pelo Ryan
10 a 15 milhões de euros, no máximo. Pô, se conseguir 20, espetacular. Mas é muito difícil, porque, infelizmente, o nosso clube, que pertence ao Ryan, né? O Ryan pertence ao nosso clube, não está jogando as grandes competições. Se ele estivesse jogando Libertadores, 2, 3 edições seguidas, o Vasco brigando na parte alta da tabela de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil pelos títulos, era outra valorização. O mercado olha isso. Pô, mas se o Vasco for campeão estadual 3 anos seguidos, não é o campeonato que o mercado olha. Enfim. Hora de falar sobre Pablo Verratti, centroavante do Vasco, que perdeu um pouco de moral como seu torcedor, mas segue sendo super importante. Você sabia que Verratti é o artilheiro do futebol brasileiro entre atletas da Série A em 2025? Pois bem, além disso, o desempenho do argentino em clássicos é bem positivo. São 8 gols contra Flamengo, Botafogo e Fluminense. 4 gols marcados contra o Botafogo, 3 gols marcados contra o Fluminense e mais 1 gol marcado contra o Flamengo. A torcida pegou um pouco de bode do Verratti por conta da sequência mais recente. Não tem conseguido ser tão importante quanto em outros tempos, apesar de ter marcado 3 gols nas últimas 7 partidas, todos em cobranças de pênalti. Desde que foi contratado, Verratti já soma 55 gols em 131 partidas, o que faz dele o terceiro maior artilheiro do Vasco nesse século. Fala galera, beleza? Mais um vídeo novo pra vocês, já dá aquela moral, deixe seu like, compartilhe, deixe seu comentário aí embaixo também, mas me fala aí, será que é uma boa vender o Ryan agora? Eu acho que é melhor manter ele mais tempo, hein? Vai valorizar mais, moleque tá jogando muito, está ajudando, hein? E o Adson, será que vai ter espaço voltando agora? Me fala aí, hein? Já se inscreve no canal, ative o sininho de notificações para não perder nada, porque aqui tem vídeo novo todos os dias, hein? Fui, forte abraço!